Tando, pergunta se o pessoal tá te ouvindo. Aí aqui, ó, vai mostrando as pessoas que estão ao vivo. Olá a todos. Pergunto se estão me ouvindo bem. Não tem ninguém online ainda. Tá vendo aqui? A gente vê quantas pessoas estão online. Tá. Vamos chamar, aceitar o Nunes, onde é que ele está? Logo mais ele. Ele não pediu É, ainda. fala que você está esperando o Nunes. Tá. Estamos aguardando o professor Newton Nunes para iniciar os nossos trabalhos. Se quiser ir falando um pouquinho sobre o que vocês vão abordar, essas coisas. Como foi divulgado, nós vamos abordar hoje questões relacionadas com os exercícios físicos e a Covid-19. Vários aspectos sobre exercícios e a Covid-19. Ele não pediu ainda, né? Ó, tá vendo? Vai ser tipo assim, ó. Ah, sei. E aí o que, que a gente faz? A gente aperta, aceitar. Quer dizer que o dele não entrou ainda. Não, não. Ó. Professor Newton já está conosco. Tá conectando. Logo mais a tela vai aparecer dividida aí. Aí, pronto. Ó. Boa tarde, doutor Santarém. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pela presença. Muito obrigado. Eu que agradeço. É sempre uma grande honra, uma grande satisfação realizar lives aqui, participar das lives, dos cursos, das palestras aí do doutor Santarém. É sempre uma grande honra, uma grande satisfação e um grande aprendizado. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Eu vou comentar inicialmente alguns aspectos aí da sua apresentação, embora Certo. você seja muito conhecido, talvez nem todos tenham tido essa oportunidade de conhecê-lo. O professor Newton Nunes tem mestrado e doutorado pela Universidade de São Paulo. Ele trabalha no setor de reabilitação cardíaca do INCOR. O professor Newton é o criador do site Área de Treino e autor do livro Avaliação Cardiopulmonar e Treinamento Físico. O professor Newton também é professor do nosso curso de especialização, Fisiologia do Exercício e Treinamento Resistido, na saúde, na doença, no envelhecimento. É um dos professores mais elogiados da nossa equipe. E com muito prazer eu tenho essa oportunidade de estar com ele aqui agora. Eu já expliquei para as pessoas presentes que nós vamos falar sobre exercícios e Covid-19. Para orientar assim o seu raciocínio, eu vou fazer algumas perguntas. E aí eu gostaria que você tentasse desenvolver os assuntos e vamos fazer uma forma bem interativa, fique bem à vontade. Tudo bem? Sim, tá certo. Mais uma vez, muito obrigado, doutor Santarém. Obrigado pela minha apresentação, pelos adjetivos aí. Né? Muito obrigado. Muito obrigado também. Bom, primeira pergunta, professor. Como a quarentena em casa pode afetar a saúde das pessoas? Isso, doutor Santarém e amigos, é uma primeira questão muito importante aí, esse primeiro aspecto aí de introdução para a nossa live. Claro que esse período, principalmente março, abril, maio e até os dias de hoje, né? Muitas pessoas ainda vivem a maior parte do tempo do dia em casa. Estamos ainda nesse período, infelizmente, da pandemia e da quarentena.
Enfim, essa quarentena, essa situação das pessoas ficarem em casa, mesmo quem já fazia um exercício físico com regularidade, pior ainda para quem não fazia, é muito crítica para várias situações, para vários sistemas que nós vamos comentar hoje aqui na nossa live: sistema muscular, cardiovascular, respiratório, metabólico. Esse sedentarismo, essa diminuição na atividade física, no exercício físico, vai alterar as primeiras questões aí metabólicas. Claro, o que é visto, que é dentro do esperado, a pessoa começa a ganhar peso, mas um peso de gordura e não de músculo, de massa magra. Esse número de passos que a pessoa deveria fazer, né, 5, 7, 10 mil passos por dia, muitas vezes não é realizado, que é uma das recomendações da Organização Mundial da Saúde. Né, o número de passos por dia, quanto maior o número de passos, menor a mortalidade. Então, isso já fica prejudicado, comprometido muitas vezes. Então, ganho de peso. Alimentação inadequada. Bom, alimentação inadequada, além de uma ingesta calórica maior, ganho de peso. Ingesta inadequada, priorizando carboidratos e gorduras, né, saturadas, gordura trans, começa a irritar o nosso intestino. E como nós vamos mostrar e comentar aqui na live, o intestino com processo inflamatório pode e vai sim, muito certamente, comprometer todo o resto do organismo, porque a entrada de nutrientes pelo nosso corpo, após o estômago, passa pela barreira do intestino. E se tiver com processo inflamatório, já prejudica toda a saúde daquela pessoa, principalmente por uma alimentação inadequada. Ainda com relação à alimentação inadequada, a ingesta de proteína, muitas vezes, é aquém do recomendado. Então, o processo, muitas vezes, em pessoas, de uma maneira geral, principalmente com idade um pouco mais avançada, que já estão com processo de sarcopenia, e essa ingesta proteica um pouco menor, também prejudica todo o sistema muscular da pessoa. Então, doutor Santarém e amigos, são as primeiras questões aí importantes aí dessa pequena movimentação, dessa pequena realização do exercício físico em casa. Então, como reverter esses que são os primeiros malefícios dessa grande imobilização que muitas pessoas ainda, devido à questão de sobrevivência, higiene pessoal, distanciamento social, ainda estão passando, infelizmente. Então, são as principais variáveis aí para a nossa introdução. Não sei se o doutor Santarém concorda, desejaria complementar, mas esses são os primeiros aspectos aí de imobilização, sedentarismo, ganho de peso, alimentação inadequada, estresse, ansiedade, níveis hormonais de cortisol mais elevados, prejuízo no sono, consequentemente a produção hormonal do hormônio de crescimento também fica prejudicado. Enfim, tem uma lista enorme aí para a gente poder citar, eu estou citando os principais, para ver se o doutor Santarém também concorda aí com essa primeira questão muito importante que ele comentou. Depressão, né? Depressão também. Verdade, doutor Santarém. Com relação à depressão, olha que interessante. Níveis mais elevados de serotonina no sistema nervoso, muito provavelmente ajuda na balança aos efeitos da depressão. Para a gente poder ter um abastecimento de serotonina, um dos precursores é o triptofano. Onde que boa parte do nosso triptofano é formado? No intestino. E como nós acabamos de comentar, se o intestino tiver com uma alimentação inadequada, processo inflamatório no intestino, o que acontece? A produção de triptofano no intestino fica prejudicada. A quantidade que vai para o sistema nervoso para transformar em serotonina, prejudicado. Com isso, a pessoa fica mais suscetível à depressão, ansiedade, ao estresse. Bem observado, doutor Santarém. Por isso, novamente, todos os nossos órgãos são importantes. E principalmente também o intestino, que é a principal barreira que vai filtrar tudo que nós vamos estar ingerindo aí. Né? Muito importante também essa questão. Bom, eu tinha pensado numa segunda pergunta, mas acho que praticamente você já respondeu. A pergunta era essa: como os exercícios em casa podem ajudar a enfrentar a Covid? Eu imagino que seja evitando toda essa situação. Você quer comentar mais alguma coisa?
Isso, perfeito também, muito importante essa questão, doutor Santarém. Principalmente aí, tentar reverter todos esses aspectos que nós comentamos agora, e principalmente agora, né, está sendo permitido, com certo distanciamento, a pessoa, por exemplo, realizar o seu treinamento físico personalizado com o seu profissional ali especializado, o seu personal, por exemplo, ou mesmo cursos online. Por exemplo, o Instituto Biodelta oferece cursos online para todos os seus pacientes, eu falo amigos, né, pacientes, clientes, alunos, né, para poderem realizar o seu treinamento físico muito bem orientados em casa. Então, o Instituto Biodelta está de parabéns, por quê? Porque está com essa formação continuada, o treinamento continuado. Nunca desassistiu seus pacientes, seus amigos, e, pelo contrário, né, praticamente sempre online, e eu presenciei isso também agora na terça-feira, na palestra do Dr. Santarém, com os amigos, né, do Instituto Biodelta, dando essa assistência não só teórica em forma de palestras, mas também de exercícios físicos. Então está de parabéns aí para poder manter toda essa atividade física, o exercício físico, nessas pessoas que, por enquanto, momentaneamente, estão fazendo online, mas nunca deixando de se exercitar. Parabéns ao Instituto Biodelta também. Perfeito, bem colocado. Então, vamos especificar um pouquinho mais algumas questões. A irisina é uma substância que tem estado aí na mídia recentemente, né? O que você pode comentar sobre esse hormônio e o seu papel na Covid-19? Isso, muito bem observado também, doutor Santarém. Olha, o que é interessante é que quando o indivíduo é sedentário, para falar do treinamento físico, ele tem níveis de miocinas elevados, interleucinas, processo inflamatório elevado, e que o exercício físico, como o próprio doutor Santarém também comentou na terça-feira, vai produzir algumas miocinas que vão tentar combater as nossas adipocinas, numa balança. E uma delas é um hormônio que a própria musculatura produz, que é a irisina, que traz grandes benefícios para a nossa saúde. Primeiro, sistema nervoso central. Eu publiquei, produzi um vídeo o ano passado, mostrando que os pesquisadores aqui no Brasil e também fora do Brasil jamais que provaram que ajuda a irisina, vamos falar primeiro aqui do sistema nervoso, potencializa o BDNF, que é um fator neurotrófico que ajuda a desenvolver a plasticidade dos neurônios. Claro, nós vamos perdendo os neurônios no decorrer da vida, mas essa teoria está sendo mudada ou repensada pela plasticidade. Então, o exercício físico e a irisina no sistema nervoso ajuda no aprendizado, na cognição, na memória, inclusive no Alzheimer. Então, é fenomenal a produção da irisina com o exercício físico, que nós vamos comentar aqui na live, qual a regularidade, duração e intensidade mais adequada. A irisina também ela é responsável pelo aumentar o gasto energético. Então, olha que interessante, para você emagrecer ou ter facilidade para emagrecer, você precisa acelerar o seu metabolismo naturalmente, não apelando para termogênicos, que é uma outra situação, de uma maneira saudável, acelerando o seu metabolismo, ciclo de Krebs e geração de ATPs. Pessoas condicionadas têm um ciclo de Krebs mais acelerado, por isso pessoas ativas, condicionadas, dificilmente engordam, porque já tem um metabolismo acelerado. E a irisina potencializa esse efeito. Ela potencializa o ciclo de Krebs, potencializa esse metabolismo dos lipídios, dos ácidos graxos, dos triglicerídeos. Então, olha que interessante, o exercício físico bem dosado, com regularidade, duração e intensidade, mantém esses níveis elevados. Isso é um efeito protetor para o organismo no controle do peso. Já que muitas pessoas têm sido visto atualmente, pessoas acima do peso ficam muito mais suscetíveis, ao SARS-CoV-2 e acabam adquirindo a Covid-19, a doença do novo coronavírus de dezembro de 2019. Então, nós vamos comentar aqui na live por que essas pessoas ficam mais suscetíveis. Então, a gente não pode ficar nem com sobrepeso, muito menos com obesidade, porque a pessoa fica mais suscetível. Então, a irisina ela vai acelerar esse metabolismo. Doutor Santarém, só comentar para os nossos amigos, depois da nossa live, quem desejar todos os artigos científicos que nós vamos estar citando aqui nessa live, eu já, para facilitar, já deixei lá no meu Telegram, no área de treino. Quem quiser se inscrever e estar no nosso Telegram, área de treino, serão muito bem-vindos. Quem só quiser ir lá para acessar e pegar os livros, e-books gratuitos, e esses artigos da Covid e treinamento físico, deixei já hoje à tarde totalmente disponíveis gratuitamente, que é a referência bibliográfica da nossa live. Peguei lá vários dos principais artigos desse ano.
inclusive sobre irisina. E olha que interessante, doutor Santarém e amigos. Um grupo de pesquisadores da Unesp, e eu deixo referência lá também, acompanhou, né, o treinamento físico e a questão da irisina, para mostrar que realmente ela possui um efeito protetor, principalmente, que nós vamos comentar aqui na live mais adiante, para pessoas que estão acima do peso e também com uma idade um pouco mais avançada. Os efeitos benéficos aí da irisina através do exercício físico. Eu vou mostrar, nós vamos comentar aqui com relação à replicação do vírus, a instalação, alojamento do vírus, essa porta de entrada. E a irisina tem muito a ver com isso, o exercício físico muito a ver com isso. E quem não faz o exercício físico tem baixos níveis de irisina, e nós vamos comentar aqui algumas personagens, inclusive a parte genética, para mostrar exatamente o que já foi descoberto esse ano, e para mostrar e provar e justificar, infelizmente, porque pessoas, grupos de risco, obesos e hipertensos, cardiopatas, são mais suscetíveis a ter contato com o novo coronavírus, o SARS-CoV-2, e aí sim adquirir essa doença, que é a Covid-19. Já vou comentar. Mas essa questão foi muito importante para relacionar a irisina com a aceleração do metabolismo e redução do peso. Então, pelo que eu entendo, você ainda vai falar um pouco mais da irisina mais para frente. Posso comentar, doutor Santarém, então, se me permitir, já vou comentar. Então, o que eles observaram? Que a irisina, então, é produzida, um hormônio produzido pela musculatura, advindo do exercício físico. E olha que interessante. Eles observaram, então, que, infelizmente, pessoas acima do peso ficam mais suscetíveis e têm um número maior de mortalidade, infelizmente. E olha que interessante, eles viram que já era sabido na literatura que os obesos, geralmente sedentários, têm níveis de irisina mais baixos. Tudo bem, não praticam o exercício físico, o treinamento físico com regularidade, tem níveis mais baixos. E, além disso, eles observaram que eles têm também uma proteína aqui que chama AC2, que está muito relacionada com a enzima de conversão da angiotensina 2. Então, olha que interessante, as pessoas acima do peso têm irisina baixa. E essa irisina baixa, além disso, esses obesos têm a AC2 mais elevada. E o que eles viram? Que essa porta de entrada também acontece por esse AC2 que tem essa relação com a enzima de conversão da angiotensina. Principalmente se a pessoa for obesa e hipertensa. Por isso que também hipertensos fazem parte do grupo de risco e muitos hipertensos estão morrendo. Por quê? Principalmente para aqueles hipertensos que têm uma origem da hipertensão por causa da enzima de conversão da angiotensina. São aqueles hipertensos que geralmente são medicados com o captopril, enfim, são medicamentos que vão inibir a enzima de conversão da angiotensina. Então, se você é obeso e hipertenso, piorou. Por quê? Sedentário, pior ainda. Tem níveis de irisina mais baixo, o AC2 elevado, e já foi comprovado esse ano que o coronavírus já vai se relacionar, vai se integrar esse AC2, vai se alojar. E é como se fosse uma porta de entrada para se instalar e começar a desencadear o coronavírus, a Covid-19. Então, esse AC2 nós temos que abaixar, aumentando a irisina, reduzindo o peso e controlando melhor a hipertensão. Isso que é importante da irisina. E olha que interessante também, amigos e doutor Santarém. Eles observaram também, esse mesmo grupo de pesquisadores, que o exercício físico aumenta um componente genético que chama TRIB3. E o que acontece? Conforme a gente vai avançando um pouco mais na idade, esse componente genético, que é o TRIB3, vai diminuindo. É comum, a pessoa vai envelhecendo, vai diminuindo. O exercício físico, eles observaram, esse grupo de pesquisadores, observaram que o exercício físico vai atenuar essa queda do TRIB3 nas pessoas, principalmente nos idosos. Então, acontece, o TRIB3 também é importante porque é lá que muitas vezes vai acontecer a replicação do coronavírus. Então, só para recapitular, onde o AC2 é uma das portas de entrada do coronavírus, e o TRIB3 é onde ele vai se replicar. Ele vai ter mais facilidade se a pessoa tiver um nível mais baixo. Ele tem facilidade para entrar no organismo. Então, olha que interessante, se você tem um AC2 elevado e o TRIB3 baixo, você fica totalmente vulnerável, muito vulnerável. Isso falando fisiologicamente, a parte molecular do que já foi visto nesses artigos científicos que estão lá no Telegram. Então, o que acontece? Por isso que pessoas com idade mais avançada, obesas, sedentárias, hipertensas, é um grupo de risco importante que deve ficar mais em quarentena por enquanto.
porque isso já foi mais que provado. E esse grupo de pesquisadores também da Unesp nos provou também. Então, olha que importante, primeiro esse AC2 e esse TRIB3 também já provando. E olha que interessante o exercício, aumenta a irisina, abaixa a AC2 e aumenta a TRIB3. Fenomenal. O exercício físico, tanto o aeróbico, que o Dr. Santarém eu também prefiro chamar, quanto o resistido, o treinamento de força, que a gente vai comentar mais adiante, vão o quê? Nos ajudar aumentando o AC2, diminuindo o AC2, desculpe, e aumentando o TRIB3, principalmente para pessoas com idade um pouco mais avançada. Então, isso é o que nós vamos fazer, abaixar o AC2 e aumentar o TRIB3. Quem faz isso? O treinamento de força e o treinamento aeróbico. Por isso, doutor Santarém, né, nós temos que incentivar as pessoas com orientação especializada, o Instituto Biodental faz isso com muita maestria há muito tempo, parabéns, e continue aí ajudando muitas pessoas a, principalmente essas duas variáveis, poder reverter. Concorda, doutor Santarém? Perfeito, perfeito, muito bom. Agora, uma Obrigado. pergunta, professor. As pessoas que estão internadas, durante a internação, existe espaço, indicação para algum tipo de exercício durante as internações? Então, doutor Santarém, uma ótima questão também. Aqui no hospital, né, no ambiente hospitalar, o que acontece? Nós até estamos agora, não é um programa específico para pessoas, né, que têm o Covid, que tiveram o Covid. Mas nós já temos pacientes que já tiveram Covid, fizeram avaliação cardiopulmonar, que eu posso comentar mais adiante também, e já estão treinando. Mas já tem liberação médica, já estão estáveis, há meses atrás já tiveram, e agora estão treinando, que podemos até comentar mais adiante as características desse programa de treinamento aeróbico e resistido. No momento da internação, no momento que a pessoa está internada, pelo menos que nós sabemos até o momento, no ambiente hospitalar, enquanto está recluso, internado, né, assim, não há assim, nenhum programa de exercício físico enquanto está internado. Mas aí sim, após a alta hospitalar, após essa avaliação periódica com o seu médico, por isso foi muito importante a questão do Dr. Santarém, aí sim é recomendado, e eu vou comentar mais adiante quais as características que a literatura recomenda, tanto para atletas também que já tiveram Covid, com ou sem sintomas, quanto para pessoas que não são atletas, as recomendações internacionais que saíram esse ano. Mas aproveitando, doutor Santarém, a questão da internação, que foi outra brilhante questão que o doutor Santarém comentou, muito importante. Olha que interessante um estudo aqui da nossa unidade, aqui do INCOR, né, que saiu agora na FAPESP, né, e vou comentar agora rapidamente uma questão importante para mostrar a influência do treinamento de força aeróbico no número menor de hospitalizações, de internações, que o doutor Santarém comentou agora. Então, aqui nós fizemos uma pesquisa por telefone, questionário, com 938 pacientes. 938 brasileiros, né, aqui no Brasil, que apresentaram, né, os sintomas da Covid-19, 938 brasileiros. E dessas pessoas, nós procuramos classificar, o grupo aqui de pesquisadores em qual procurou classificar quem fazia 150 minutos, pelo menos, por semana, do treinamento físico aeróbico, 150 minutos de aeróbico e resistido, ou 75 minutos do aeróbico resistido, ou seja, metade do tempo mais intenso. 150 moderado, ou 75 mais intenso durante a semana. Esse seria o volume e a intensidade. Desses 938 brasileiros que foram pesquisados, que tiveram a Covid, o que foi observado nesse estudo? Através desse questionário, que quase 10% precisou ser internado. Próximo de 91 pacientes. Desses 938 que tiveram a Covid, 10% precisaram ser internados. Desses 10% que foram internados, olha que resultado brilhante, que está na FAPESP agora também, 34% era menor o grupo que treinava, o aeróbico e o resistido, o treinamento de força, para mostrar que dos 10% das pessoas que foram internadas, quem treinava com regularidade, esse grupo que treinava, comparado com o grupo que não treinava, desses 10%, deu uma diferença de 34%. Ou seja, o treinamento de força, o treinamento aeróbico, reduz o número de internações em 34%. Uma das principais questões aqui. E essas pessoas foram comprovadas através do PCR e de sorologia que realmente apresentaram a Covid-19. Nem todos, né, 90% não precisaram ser internados, mas os que foram internados, 34%, né, o grupo que treinava era 34% menor. É um resultado muito importante, concorda, doutor Santarém, para mostrar a importância do treinamento de força e aeróbico, minimizando aí
o número de internações. Isso é muito bacana, não é? Concorda, doutor Santarém? E, sem dúvida, é um dado relevante. Sim. Professor, você poderia falar um pouco mais sobre a influência da intensidade dos exercícios no processo inflamatório? Sim, sim, claro. Outra questão importante, doutor Santarém, também prestigiando aqui pesquisadores aqui brasileiros. Esse aqui é um outro estudo que também está lá, no caso aqui da Universidade Federal, aqui de Santa Catarina, de Chapecó. Olha que interessante, esses pesquisadores compararam treinamento físico moderado com treinamento físico intenso, para relacionar com a Covid-19, mostrar quais são as influências e para provar, como nós vamos comentar mais adiante, o porquê que o treinamento físico moderado é o mais adequado, principalmente, que a gente vai comentar mais adiante, para quem já apresentou os sintomas da Covid-19, internados ou não. O que foi visto? Olha quantas características que eu listei aqui. Bom, o treinamento físico moderado, quer seja aeróbico ou de força, é mais recomendado para essas pessoas voltando aí a treinar. Por quê? De uma maneira geral, quem já teve a Covid-19 ou quem não teve, eles observaram nesse estudo que atividade moderada vai aumentar essa atividade antipatogênica. É um grande benefício do treinamento moderado. O treinamento físico moderado, eles viram nesse estudo também que diminui o processo inflamatório do tecido pulmonar. Isso é muito importante para quem já teve a Covid-19 ou para quem não pretende, é claro, ninguém pretende ter os sintomas da Covid-19. Então, o treinamento físico moderado, ele tem um efeito protetor, diminuindo esse processo inflamatório do tecido pulmonar. Por quê? Todo o treinamento físico mais intenso, que a gente já vai comentar, produz radicais livres, produz muitas substâncias, íons H+, ácido lático, lactato, mas outras substâncias que podem ser tóxicas e deixar o processo inflamatório daquela pessoa mais propenso, mais suscetível. Além disso, indivíduos diabéticos, também é um grupo de risco, eles observaram que o treinamento moderado, também para esse grupo de risco, quem já teve a Covid-19 e quem não teve, também é mais recomendado por melhorar o controle da glicemia. Por quê? Só fazendo um parênteses aqui para a fisiologia. Principalmente para diabéticos que pretendem treinar, mas não podem fazer exercício de força intenso, nem o aeróbico intenso. Por quê? Todo treino intenso, para qualquer pessoa, e pior ainda para o diabético, aumenta os níveis de glicogenólise. Essa quebra do carboidrato, do glicogênio. E todas as vezes que o indivíduo diabético realiza um treino intenso, a glicogenólise é mais acentuada. Com isso, os níveis de glicose e glicemia no final do treino, muitas vezes, estão mais elevados. Então, só um parênteses aqui da fisiologia para corroborar com os resultados desses pesquisadores. E também favorecendo o treino moderado, que acaba diminuindo esses eventos trombóticos também com o treinamento físico moderado. Ao invés do treinamento físico intenso, que é mais que sabido na literatura também, que o indivíduo fica, que é aquele que pratica com regularidade o treinamento físico intenso, ele fica mais suscetível, principalmente 1 ou 2 horas. Claro, eu estou falando de atletas, desempenho, rendimento, alto nível, aquela 1 ou 2 horas pós um treinamento físico intenso, pós uma maratona, pós uma competição, a infecções aéreas, né, infecções aéreas do trato aéreo superior, infecções aqui respiratórias. Isso é para atletas. Não que um praticante de academia vai ter tanto risco assim. Eu estou falando agora excepcionalmente de atletas. Mas, de uma maneira geral, o que eles recomendam no estudo é que evitar, para quem já teve a Covid-19 ou quem é grupo de risco, evitar treinamento físico intenso. Só comentando, doutor Santarém, na verdade, a classe do coronavírus já foi descoberta desde os anos 30. Começou a ser classificada nos anos 60 e praticamente só existiu em animais. Agora, infelizmente, já recentemente, infelizmente, veio para os seres humanos, que aí teve esse nome de SARS-CoV-2, que pode desencadear nessas pessoas mais vulneráveis, né, a Covid-19, né, o coronavírus disease, né, que é a doença do coronavírus, de 31 de dezembro, né, que foi registrado, né, de 2019. Só para esclarecer para os nossos amigos, mais uma outra excelente questão que o doutor Santarém comentou. Obrigado mais uma vez. Bem lembrado. Bom, escuta aí, você tem alguma experiência com avaliação cardiopulmonar nas pessoas que já tiveram Covid, né? Você pode comentar um pouco dessa experiência? Isso, uma outra questão muito importante, doutor Santarém. Nós temos aqui, né, temos feito algumas avaliações cardiopulmonares com pacientes, com pessoas que já apresentaram os sintomas, né, algumas internadas, outras não. Eu mesmo, né, nós já fizemos aqui algumas avaliações,
os pacientes já tiveram alguns meses atrás e já tem liberação médica, vamos deixar sempre bem claro, liberação médica, para fazer a avaliação e, se tiver condições, começar um programa de reabilitação, de treinamento. Por enquanto, seja nessa clientela, nesses pacientes que apareceram até o momento, alguns que nós já conhecíamos, outros não. Esses pacientes que já tiveram Covid-19 internados ou não, pelo que eu já vi, pelos laudos que eu já fiz do cardiopulmonar, aliás, estou aqui, né, com a frente do computador dos laudos, eu particularmente não observei nenhuma diferença metabólica, cardio, nesses pacientes comparado com o que eles já haviam, né, desempenhado aqui nos últimos exames. Claro, tem outros pacientes que a gente não conhecia e fizeram teste conosco aqui. Não posso comparar já pré-exame deles. Mas, aparentemente, tudo dentro do esperado fisiologicamente, as variáveis cardiovasculares, respiratórias e metabólicas, tendo apresentado os sintomas da Covid-19, com ou sem internação. Então, por enquanto, na nossa amostra, nossa experiência aqui, não observamos uma diferença significativa de quem está fazendo a avaliação pulmonar e foi internado ou não, ou apresentou a Covid-19 ali. Por enquanto, nenhuma alteração significativa. Mas o que é importante comentar, que as pessoas estão observando e já comentando que a SARS-CoV-2 é comum a Covid, todo mundo afetar a parte respiratória. Mas também tem que tomar cuidado que agora também está afetando, já desde o início, a parte cardiovascular, circulatória. As nossas artérias, o endotélio, também começa a criar um processo inflamatório. Então, tem sido visto nesses pacientes que estão com a Covid-19 um processo inflamatório das artérias. Então, ele começa a ficar todo inflamado, a parte sistêmica, a parte, né, dos vasos, a parte arterial, e não só a parte, né, do epitélio alveolar, que é uma entrada também pelo AC2 ali também, que fica nos alvéolos. Então, como nós falamos agora há pouco, uma das portas de entrada é o AC2. Né? Então, o AC2, que tem a ver com a enzima da conversão da angiotensina, fica no alvéolo, né, dos nossos alvéolos. E o que acontece? Esse processo inflamatório não é só na parte respiratória, é também na química cardiovascular. Por isso, mais um motivo para a gente tentar reverter todas aquelas situações, aquelas variáveis que nós comentamos aqui no início da nossa live. Então, basicamente, doutor Santarém e amigos, por enquanto que apresentaram, que passaram por aqui, nós já estamos fazendo algumas avaliações, sim. Alguns já estão treinando, e eu vou comentar mais adiante, se o doutor Santarém, né, comentar também como que é feito esse treinamento, pela literatura e como nós estamos fazendo aqui. Estou aqui com os pacientes treinando aqui diariamente, né, vou comentar a estrutura, mas por enquanto, talvez seja nessa amostra, não observamos nenhuma alteração, né, significativa nem na parte cardiovascular, respiratória e metabólica, dos que já tinham feito teste e dos que a gente não conhecia, para dentro do esperado para a patologia que eles apresentam. Nada significativo, mas foi uma questão muito importante, tem que poder relatar aqui também, né? Não sei se seria o caso de comentar agora como deve ser o retorno aos exercícios das pessoas que já tiveram a doença e estão já sem sintomas, né? Isso, é muito importante também, doutor Santarém, outra ótima questão. E eu peguei 2 artigos desse ano, é claro, importantes aqui, estão lá no grupo do Telegram. Tem um autor aqui que comentou, um autor clássico aqui importante, o Metzold, comentou que quando a pessoa teve a Covid-19 e vai voltar a um programa de treinamento, as pessoas que já treinavam, então vamos deixar bem claro, não são atletas por enquanto, já treinavam. O que é recomendado após a liberação médica? E ter essa avaliação médica periódica para quem já foi internado ou quem já apresentou os sintomas da Covid-19, sempre essa periodicidade no consultório com o médico, sempre com a liberação médica, sim, e aí sim, volume, 50% do volume que ele estava habituado a realizar, 50% da intensidade. Então, tanto do aeróbico quanto do resistido, esse autor aqui que eu acabei de citar, tem a referência lá, 50% do volume e 50% da intensidade que ele estava acostumado a fazer, realizar, tanto no treinamento de força quanto no treinamento aeróbico. Então, tudo pela metade. Isso é muito importante, porque, além dessa avaliação médica com periodicidade, eles comentam também aqui no artigo que eu citei, o paciente não pode apresentar nenhum sintoma, como febre, tosse, enfim, nenhum sintoma, e retorna ao médico, e dependendo, se interrompe o treinamento. Principalmente, doutor Santarém, porque agora também tem sido comentado nos últimos meses, últimas semanas, né, do long COVID. Long COVID. O que seria o long COVID?
São pacientes que a literatura tem mostrado, muitos médicos também eu tenho acompanhado aqui no Instagram, no YouTube, que é o long COVID. São pacientes que aparentemente já receberam alta, né, hospitalar, mas que durante 30, 45, até 60 dias continuam com sintomas leves. A febre, levemente com febre, febril, tosse que vai e volta, uns sintomas que a pessoa já recebeu alta, mas não está nos níveis pré-Covid. Então, isso tem sido chamado na literatura de long Covid, de 45 até 60 dias. Então, se essas pessoas já tiverem essa liberação, essas são as características. E tem também para atletas. Tem aqui o autor Wilson também, que publicou um artigo clássico aqui no British Journal of Sports Medicine, também, a referência importante, para o retorno para atletas. Para atletas, também vai ficar recluso enquanto estiver positivo, lá com a Covid-19, com ou sem sintomas, né? Se for esporte coletivo, não fazer parte do grupo, e a partir do momento que tiver liberação médica, o retorno gradativo. Para atletas, eles não colocam os percentuais de 50%, só tem uma recomendação de voltar gradativamente ao esporte em questão, quer seja individual ou coletivo. Mas o que é importante, já tem essa referência aqui do Wilson, professor Wilson, né, que já coloca essa referência também aqui, do retorno para atletas. Então, essa é uma questão também muito importante. Com relação, voltando à população em geral, eles colocam aqui um outro autor também, doutor Santelli, olha que bacana aqui na pesquisa que eu fiz para a nossa live aqui também, na Geroscience, uma revista importante, Geroscience. O que eles recomendam, além dos 50% do volume e 50% da intensidade? Que pode, as pessoas que já tiveram liberação médica, treinar até 2 a 3 vezes por semana, o aeróbico e o resistido. Tá? O autor é o Kieran, tá? Geroscience. 2 a 3 séries por exercício, que é o treinamento de força, gradativamente, mas sempre lembrando que o volume total é 50% do que ele fazia. Então, você vai escolhendo os exercícios em cada sessão de treino, 2 a 3 sessões por semana. Trabalhar, não com muitas repetições, mas com cargas mais leves a moderadas, sem ultrapassar aqueles 50% da intensidade. Essas são as recomendações, realizando em média até 2 minutos de intervalo entre as séries. Então, são recomendações para a pessoa se restabelecer, se reabilitar, voltar, deixar de ser sedentária, mas sendo muito precavido, muito seguro, para não aumentar esse processo inflamatório e a pessoa voltar a ficar vulnerável, que já tem relatos de pessoas que já tiveram a Covid-19 e voltaram até depois de um certo tempo. Então, é tudo muito precavido, muito moderado, tanto o aeróbico quanto o resistido aqui. São as referências internacionais da pesquisa que eu fiz aqui para a nossa live, doutor Santarém. Ah, perfeito. Eu gostaria de fazer uma contribuição trazendo o posicionamento da Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte, e, naturalmente, você vai ter mais coisas para falar, né, sobre o assunto, mas acho que isso, do ponto de vista médico, fica mais claro para as pessoas entenderem. O que se recomenda para quem vai fazer exercício após ter o diagnóstico e ser acompanhado, ser tratado da Covid-19, é nunca iniciar exercícios antes de 14 dias de total ausência de sintomas. E quando for iniciar, passar pelo médico. Nessa primeira avaliação, então veja, a pessoa teve Covid. 14 dias depois, ela pode pensar em fazer exercício. Muitos estão ansiosos para fazer isso, né? Mas tem que passar pelo médico. E o médico vai ter um principal foco, é tentar saber se essa pessoa tem miocardite. Porque, como nós sabemos, né, o processo inflamatório é geral e o coração não escapa. É frequente, existe um percentual grande de pessoas que apresentam miocardite, inflamação do miocárdio, mesmo assintomáticos, pós-Covid assintomáticos. Então, a preocupação do médico vai ser tentar saber se essa pessoa tem miocardite ou não. Porque se tiver e for fazer exercício, ele tem riscos. E não é só o coronavírus que traz isso, quer dizer, nós já sabemos que qualquer infecção viral, até mesmo bacteriana, pode produzir miocardite. Então, eu costumo até comentar em aula, né? Quer dizer, quando você tem um quadro identificado como quadro gripal, mal-estar, dor no corpo, independente de Covid,
né? Qualquer situação de mal-estar, dor no corpo, isso provavelmente é uma virose. E numa Sim, situação de suspeita de virose, não deve haver exercício intenso. Um exercício certo. suave, tudo bem, mas nada de intenso. Por quê? Porque o risco da pessoa ter um evento cardíaco grave na presença de uma Sim, miocardite é muito alto. Uma parada cardíaca, uma arritmia. Então, na sim, COVID, isso permanece. É uma situação de infecção viral que pode ser acompanhada, então, de miocardite. Nessa primeira consulta, a preocupação do médico é miocardite. Então, o que, que ele vai pedir? Ele vai pedir um eletrocardiograma e uma dosagem de troponina, que é uma enzima que mede a inflamação do miocárdio. Se isso tiver normal, a pessoa vai poder, como você já disse, iniciar exercícios leves. Mas nunca iniciar exercício leve sem essa avaliação inicial do eletrocardiograma e da troponina. Por quê? Porque nessa avaliação já pode aparecer o diagnóstico de miocardite. Essa pessoa nem vai para o exercício leve. Vai ser sim, tratada da miocardite. E feito o diagnóstico de miocardite, é 3 a 6 meses sem exercício. sim, 6 meses sem exercício com diagnóstico de miocardite. Então, quer fazer exercício? Tudo bem, passa pelo médico. O médico vai pedir eletrocardiograma e troponina no mínimo. Feito sim, o tratamento. Se não tem diagnóstico, quer dizer, não apareceu miocardite, aí então ele começa um exercício leve e tal. Como você já explicou, começou o exercício leve. Qualquer sintoma, dispneia, dor no peito, palpitação, para o exercício, volta no médico. Aí já sim, suspeita grande de miocardite. O que, que o médico vai pedir? Ressonância magnética. Afastou o diagnóstico, tudo bem, volta a treinar leve. Mas fez o diagnóstico, 3 a 6 meses sem exercício, tratando a miocardite. Então, essa é a posição da Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte, de orientação para os médicos, como fazer para acompanhar essas pessoas que tiveram a Covid e querem voltar a fazer exercício. Você quer comentar alguma coisa mais nesses aspectos todos de exercício, intensidade, etc.? Eu só queria sim, aproveitar uma coisa que você já falou, mas é para sim, reforçar o que você já falou. Quer dizer, no caso da musculação, do exercício resistido, o que a gente tem que evitar é a sobrecarga cardíaca. E como é que você sim, vai fazer uma musculação sem maior... Porque ela já tem pouca sobrecarga cardíaca, né, normalmente. Mas você pode aumentar a segurança com aquilo que sim. você já falou. Cargas mais leves, repetições mais baixas e intervalos mais longos. Sim, perfeito, doutor Santarém. Brilhante, acrescentou, nossa, é sempre um grande conteúdo quando o doutor Santarém fala, brilhante aqui, enriqueceu ainda mais aqui a nossa live, eu que agradeço e sempre aprendo muito, aprendemos muito com o doutor Santarém, muito bem observado na parte cardiovascular, as inflamações, aí, as miocardites, né, que são pacientes que nós tínhamos até pouco tempo atrás e que agora estão com mais segurança e mais atenção aqui do hospital, certamente. Outras questões importantes também na revisão, na pesquisa que eu já vim fazendo há já algumas semanas, doutor Santarém, com relação à quarentena, né, ao sedentarismo, à exposição solar menor, vitamina D mais baixa, que os estudos têm mostrado também que as pessoas que são internadas pela Covid-19 geralmente também apresentam níveis de vitamina D mais baixos. Também é um aspecto importante para reforçar aqui alterações metabólicas que nós comentamos, resistência à insulina, ou mesmo para quem já é diabético, todo esse metabolismo, né, dos lipídios também fica prejudicado. E pelo sedentarismo, pela falta, então, do exercício físico, a pessoa está em casa, que não deveria ficar totalmente parada, distanciamento social é importante, mas sedentarismo não. Como reverter com os exercícios em casa, nós já comentamos o treinamento online, né, ou mesmo o treinamento individualizado, respeitando as questões de higiene, porque as vias de síntese proteica, de hipertrofia, como a via mTOR, começa a ficar prejudicada se você não realiza o exercício físico, uma ruim alimentação, péssima alimentação e baixa ingesta proteica, que também é importante, né? Tudo isso contribui e prejudica a situação. Níveis de cortisol elevado, estresse, ansiedade, abaixando testosterona, como é que vai ter hipertrofia, como é que a pessoa vai deixar de ser ansiosa e ter, né, evitar depressão também. Olha quantas variáveis importantes aí relacionadas.
Existe também uma outra questão, doutor Santarém, que eu vi aqui nos artigos que está lá no Telegram, as referências, tudo que nós estamos comentando. Existe aqui uma estrutura que chama PEPAR. São as peroxisomas, né? São os receptores. Vamos resumir aqui para as pessoas entenderem. São receptores que nós temos nas células que vão facilitar esse metabolismo, a entrada do triglicerídeo para entrar na beta-oxidação e gerar ATP, gerar energia. É como se fosse um caminhãozinho, uma porta de entrada para pegar a gordura que nós temos, né, que vem dos adipócitos, vai para o sangue, e esse PEPAR-alfa, é um dos exemplos, ele facilita essa entrada para jogar a gordurinha que nós temos, que estava no tecido adiposo, para dentro da célula, na beta-oxidação, ciclo de Krebs, e queimar a gordura. Isso, o PEPAR ajuda, tudo isso, facilita, como se fosse uma janela, uma porta de entrada. E olha que interessante, o exercício físico potencializa o PEPAR nas pessoas. Por isso, de novo, as pessoas que treinam dificilmente engordam, porque, entre tantos benefícios, potencializa essa via de entrada, esses receptores da gordura para queimar a chama, né, queimar na lareira do ciclo de Krebs. E olha que interessante, os estudos, as referências que eu estou aqui, já passei lá no Telegram, estão mostrando que quando a pessoa está com sintomas da Covid-19, o que faz esse coronavírus? Ele também vai lá no PEPAR e inibe, ele prejudica esse metabolismo. Então, olha que incrível, né? É lamentável, né? O estrago que esse vírus faz. Ele vai lá no receptor e prejudica tudo isso que a gente acabou de citar agora, do metabolismo da gordura. Então, imagina se a pessoa já está com excesso de peso, vai ter menos PEPAR, menos ativo, e o coronavírus vai lá e pega nessa porta e prejudica todo esse metabolismo da glicose e da gordura, principalmente do triglicerídeo. Aí que a pessoa realmente não vai emagrecer, vai piorar o processo inflamatório. Isso é o que está aqui, né? Eu estou comentando aqui do roteirinho, que ele coloca bem o diagrama que eu coloquei, tanto no meu stories aqui no Instagram, quanto lá no Telegram, esses artigos, para mostrar como ele coloca em diagramas, para ficar fácil a gente poder entender. Então, realmente é uma somatória aí de malefícios que esse vírus traz. Olha que interessante, um outro grupo de pesquisadores, doutor Santarém, fez uma pesquisa com ratos, para provar a importância do PEPAR no nosso organismo, desses receptores que jogam a gordura lá no Krebs, na beta-oxidação. Eles pegaram ratos e fizeram um nocaute, né? Queimaram ali, prejudicaram aquelas células do PEPAR nos ratos, só para as pessoas ficarem mais fáceis para entender. Prejudicaram o PEPAR dos ratinhos. O que eles observaram? Que mesmo tendo a mesma ingesta, os ratos começaram a engordar, comparado aos outros ratos que não foi queimado, não foi prejudicado essas células do PEPAR, esses receptores. E quando, então, provou que prejudicou o PEPAR, os ratos engordavam, com a mesma ingesta calórica, para mostrar que realmente o prejuízo é grande se você inibe os nossos PEPAR, no caso o alfa. E depois eles prepararam um PEPAR sintético e injetaram nesses ratos, que já não podiam reverter naturalmente. Foi anulado ali. Então injetaram um PEPAR sintético. Depois de alguns dias, os ratos voltaram ao peso normal. Olha que incrível, para mostrar a importância desses receptores de gordura que nós temos nas nossas células musculares. E que o treinamento físico de força e o aeróbico aumenta esses PEPAR, no caso o alfa. Tem vários exemplos de PEPAR, mas o exercício físico vai potencializar. E que a Covid-19, entre tantos estragos que faz, ainda faz isso daí. E imagina se for uma pessoa já acima do peso, obesa, que precisa emagrecer, aí que realmente, no período de Covid-19, não vai emagrecer de maneira saudável, que ainda vai ter o prejuízo do PEPAR aí da Covid prejudicando. Realmente é uma somatória aí de malefícios, de estrago que faz esse vírus. Como reverter? Então, doutor Santarém, eu gostaria de saber também a sua opinião, por gentileza. Eu sempre falo para as pessoas que são 5 pilares, né? Que é um sono adequado diariamente, regularidade no sono, hidratação, que é fundamental. As nutricionistas recomendam aí de 30 a 40 ml de água por quilo de peso corporal. Sono, hidratação, alimentação adequada e saudável diariamente, carboidrato, gordura e proteína, vitaminas, sais, minerais e água. Sono, alimentação, hidratação, treino aeróbico e resistido, treino de força. Se a pessoa realizar esses 5 pilares regularmente, essa é a minha proposta, a nossa proposta. Eu gostaria de saber a opinião depois, por gentileza, do doutor Santarém. Se ele também confia e acredita e recomenda nesses 5 pilares, sono, alimentação, hidratação, treino de força, né, e treino aeróbico, se a pessoa fizer com regularidade, com profissionais de excelência, aí, no caso, o Instituto Biodelta, procurar um profissional especializado e tiver regularidade, a chance de ela adquirir os sintomas da Covid-19 diminui bastante por tudo que a gente está comentando aqui na live. Concorda nesses 5 pilares também, doutor Santarém? Quase.
Eu só tenho uma Quase. observação, quase, eu só tenho uma observação com a necessidade de fazer aeróbicos. Ah, sim. Acho que falta ainda evidência para a gente afirmar que isso é uma necessidade. Mas, sem dúvida, que Certo. se quiser, só pode ajudar, né? Só pode ajudar. É, Eu sim. chamo a atenção porque muita gente não consegue fazer aeróbico, não consegue nem andar. Então, essas Sim, pessoas vão se sentir em condições, puxa, mas e agora? Como é que eu vou fazer? Não, não se o preocupe, treinamento. faça outros exercícios e você vai ter Sim, os mesmos benefícios, né? Se a pessoa sim, puder fazer, então tudo bem, é bom, não há dúvida nenhuma. Mas, sem dúvida, acho isso muito importante. Uma outra observação: água nunca é demais. É impossível sim, tomar água demais. Pode tomar água à sim. vontade, se for demais, você urina. A não Sim, ser que sim, você tenha uma doença renal, aí é outra coisa, mas para pessoas saudáveis, muita sim. hidratação, isso é muito importante. Sim, sim. Sim, doutor Santarém, com relação a esses 5 pilares que eu comentei, só para, por gentileza, deixa eu só complementar. Realmente, tem muitas pessoas que não conseguem nem caminhar, como o doutor Santarém também comentou na palestra brilhante de terça-feira. Concordo realmente. Se ela puder fazer o de força, o treinamento resistido, já está excepcional, sensacional. O treinamento de força, com a literatura internacional, com revistas de impacto, já tem mais que comprovado que o treinamento de força é benéfico. O treinamento de força melhora o metabolismo lipídico intramuscular, que muitas vezes outro tipo de treinamento, por exemplo, aeróbico, já tem dificuldade. O treinamento de força é fundamental, né? Sarcopenia, reverter sarcopenia. Treinamento resistido, treinamento de força muito bem orientado, com regularidade, tem grandes benefícios na via KT e mTOR, síntese proteica, qualidade de vida, disposição, tônus muscular, melhora as AVDs, atividade de vida diária. Ele consegue agora carregar os pacotes do supermercado, dirigir, carregar o neto, o bisneto no colo, levantar lá um botijão que precisar da mesa, consegue fazer tudo. Fato que outros tipos de treinamento, por exemplo, o aeróbico, não vai trazer tantos esses benefícios que a gente acabou de citar. Então, para o dia a dia dele, atividade funcional, sentar e levantar, pegar um peso no alto, isso é só o treinamento assistido que pode, com exclusividade, trazer. Então, o treinamento de força, como eu faço e recomendo aqui para os pacientes, é fenomenal. Aliás, doutor Santarém, aqui no INCOR também, é de praxe, é recomendado. Quando o paciente está tão limitado, mas ele precisa melhorar a saúde dele, o que nós só fazemos no início? O treinamento de força. Começamos com os halteres e caneleiras, depois ele vai para as máquinas, usamos até pouco tempo atrás, pretendemos voltar em breve aqui no IoT, com os equipamentos brilhantes do Instituto Biodelta, que o doutor Santarém idealizou, que eu pratico lá, são excepcionais, os pacientes gostam demais. Doutor Santarém, os pacientes que vão treinar aqui no IoT com os seus equipamentos, eles ficam radiantes, muitos nunca treinaram na vida e ficam emocionados, e até emocionante comentar, e eu falo, eu conheço o doutor Santarém, foi ele que idealizou, recomendo, eles fazem, e quando saem de lá, sabe o que eles perguntam, doutor Santarém, que eu sempre indico também o Instituto Biodelta, mas nem todos são aqui de São Paulo, eles perguntam onde vai ter uma academia que eu possa sugerir, em tal cidade, em tal bairro aqui de São Paulo, para ele continuar agora fazendo o treinamento de força, isso é pura verdade, relato dos pacientes. Então, o treinamento resistido de força é fenomenal, é sensacional e serve de base para tudo que a pessoa precisa fazer na vida, toda a sua atividade funcional, completo. E se ela quiser fazer algo mais, ela até pode fazer. Mas o treinamento de força, não é só nossa opinião, não é só nossa realidade. A literatura internacional, autores de impacto, tem um autor, é o Schoenfeld, que é conhecido, e outros clássicos também, são famosos, revistas de impacto, jamais corroboram, comprovam o que o doutor Santarém, né, acabou de comentar. Concordo plenamente, doutor Santarém, treinamento de força é sensacional. Isso é comprovado há muito tempo internacionalmente. E fica como uma sugestão para uma outra oportunidade a gente comentar, especificar mais, né, os detalhes dos benefícios do treinamento resistido, né? Sim, sim, é verdade, doutor Santarém. Já seria uma outra oportunidade aí, porque dá para listar tantos e tantos, seriam várias lives aí para listar tantos benefícios aí que o resistido pode proporcionar, desde o cardiopata, desde o saudável, desde o atleta, toda a população vai se beneficiar certamente, com equipamentos, com halteres e com os exercícios nas máquinas também, né? Com certeza. Agora, professor, nós já estamos aqui com o tempo esgotando e Com eu certeza. vou pedir a sua orientação, porque eu não tenho vivência com lives. Então, como é que nós Sim. devemos proceder agora?
Isso, doutor Santarém, se o doutor Santarém não tivesse comentado, eu nem ia ter percebido aqui, quando a companhia é muito agradável, doutor Santarém, todos os amigos que estão presentes, os assuntos também muito importantes, o tempo voa, né? Muito Já é a bom. nossa segunda live, fico muito emocionado, muito agradecido aí também, doutor Santarém, é uma honra, como eu falei no início. Eu agradeço a sua apresentação no início. Claro que eu não preciso apresentar o doutor Santarém, que ele é conhecido no Brasil e fora, internacionalmente, dispensa apresentações, mas certamente um excelente profissional, nos ensina sempre, toda a palestra, todo o curso dele, sempre é um banho de aula. Doutor Santarém, que eu falo, ele consegue ter o domínio do conteúdo, é claro, mas ele consegue ser, ao mesmo tempo, calmo, didático e dinâmico, que isso é uma virtude de poucos palestrantes. Então, quando a pessoa domina o conhecimento que ele vai passar com excelência, realmente é uma maestria. Então, sua palestra de terça e as outras que eu já assisti, outras lives do Instituto Biodelta também, são brilhantes. Deus abençoe, fenomenal a maneira que o Dr. Santarém transmite nos ensinos conteúdos. Isso é qualidade para poucos. Parabéns, doutor Santarém. Mais uma vez, muito obrigado aqui por essa oportunidade. Gostaria só, como já vai dar 1 hora quase, que agora o doutor Santarém nos lembrou, senão o Instagram vai cortar aqui. Gostaria já de agradecer, depois se o doutor Santarém quiser, né, finalizar, porque senão eles vão cortar, não tem como, é 1 hora só. E depois, se o doutor Santarém concordar, deixar disponível no IGTV do Instituto Biodelta, porque aí depois eu colo o link no meu celular, jogo para o meu computador para a nuvem, e lá em casa, no meu computador, se o doutor Santarém autorizar, eu vou publicar no meu canal no YouTube, que é o Área de Treino, se o doutor Santarém concordar. Pode ser, doutor Santarém? Mais uma vez, muito obrigado. Claro. Não só autorizar, como agradecer, né? Muito obrigado. Você foi excelente, como sempre, excelente. Muito obrigado. E obrigado a todos que estiveram conosco, né? Sim. Tenha sido útil, eu tenho certeza que foi. Então, sim, mais uma vez, muito obrigado, doutor Santarém. Muito obrigado, hein? Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Santarém. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado.